Bom, vamos a mais uma aula do InDesign, dessa vez para mostrar o uso de estilos de parágrafo, estilos de caractere, estilo de objeto. São recursos que com o InDesign facilitam muito a diagramação de jornais, de revistas, algum desses produtos editoriais que precisam ser feitos com muita rapidez e que se precisar, se for necessário, a cada vez ter que criar, definir fonte, corpo, entrelinha e outros aspectos dos textos ou de qualquer outro elemento que a gente tenha na diagramação, certamente levarão muito mais tempo. Eu vou mostrar duas maneiras de se criar um estilo de parágrafo. Para começar, a primeira coisa importante é que nessa página que já foi diagramada, a esses elementos que estão aqui, o título, o texto, a legenda, basicamente esses três elementos do texto, nós temos basicamente, nós temos já criados previamente a forma como eles devem aparecer. Se eu clicar duas vezes dentro dessa caixa de texto aqui do título, eu vou ter aqui no painel horizontal todas as informações que foram aplicadas a esse elemento. Portanto, aqui está a fonte do Cida Sans, aqui embaixo o estilo, corpo, a fonte. Se eu vier aqui para a opção parágrafo, eu vejo o modo como ele está alinhado, ele está centralizado, e quaisquer outros elementos que eu tivesse colocado nele. Então eu vou ampliar aqui um pouquinho, Ctrl+, esse título, e vou, a partir da formatação deste título, criar um estilo de parágrafo para que eu possa, quando for diagramar outras páginas, não ter que definir tudo novamente. Eu precisaria apenas aplicar um estilo de parágrafo ao título da próxima notícia, se ela tiver a mesma característica desse que aqui está. Então, como é que eu, clicando dentro do texto aqui com a ferramenta texto, basta que eu clique dentro dele, eu não preciso selecioná-lo, como é que eu crio um estilo de parágrafo novo? Eu venho aqui na caixa estilos de parágrafo, caso ela não esteja aqui, eu venho no comando Window, venho em estilos e depois em estilos de parágrafo. Mas ela já está aqui. Eu clico nela, nesse momento não tenho nenhum estilo de parágrafo novo, a não ser esse parágrafo básico que já está instalado no InDesign, e eu vou criar aqui no menu, vou clicar no menu e eu vejo aqui novo estilo de parágrafo. Quando eu clico aqui em cima, ele abre uma janela e eu vou chamar esse estilo de título hífen notícia. Posso dar o nome que eu quiser, mas achei mais prático colocar título notícia. Aqui eu estou na aba geral, mas vejam que eu tenho várias abas aqui embaixo. Eu vou começar por essa, pela aba General, e eu vou colocar um nome aqui para o estilo do meu parágrafo. Está aqui em cima, novo estilo de parágrafo. Quando vier nessas três opções aqui, baseado em, sempre deixar no paragraph style, ou seja, sem nenhum estilo de parágrafo como base para esse que eu estou criando agora. E aqui next style pode deixar do jeito que está ou também colocar no paragraph style. Observe que todas as informações que já estão associadas a esse título aqui, elas aparecem resumidas aqui. Eu poderia já agora dar OK e finalizar a criação desse meu estilo de parágrafo. Não vou fazer isso, porque eu vou passar aqui na aba Formato Básico de Caractere. E eu vou ver que já estão aqui previamente definidas a fonte, o estilo, o corpo, a entrelinha ou qualquer outro elemento que eu tivesse definido. É sempre bom deixar essa opção ligatura marcada. Em seguida eu venho para outra caixa, que é o formato avançado de caractere. Eu vou observar que aqui, por exemplo, está no inglês, não vou deixar, vou mudar, já aproveito para modificar, porque eu não tinha feito antes, para o formato de português, do acordo ortográfico. Aqui eu não preciso alterar nada nesta parte. Eu vou para esta quarta aba, que é indentação e espaçamento, e vou ver que já previamente, como eu tinha definido antes aqui, ele já está centralizado. Eu poderia passar por várias outras opções. A única que eu quero, nesse momento, modificar é essa aqui, Hyphenation. Como meu título não vai ter hífen,
eu vou desmarcar, porque ela não estava desmarcada previamente. Então, desmarco aqui, a partir de agora haverá um título com divisão de sílabas. Quando eu dou OK, eu passo a ter agora um novo estilo de parágrafo, aliás, o primeiro dessa caixa, e eu posso selecionar todo o meu título e já aplicar título notícia para que ele reconheça. Então, eu posso agora, se porventura eu fechei aqui a caixa de estilo de parágrafo, vou diminuir um pouquinho a caixa e vou, só para dar um exemplo, eu vou abrir uma caixa de texto aqui e vou escrever um novo título. Digamos que o meu título seja esse aqui. Ele está na fonte, ele está com a fonte na cor branca, eu vou selecionar e eu posso vir aqui, para aqui a caixinha eu mudo para preto. Se por acaso tiver uma cor diferente, é só abrir essa caixa e clicar aqui em black e eu consigo, não tinha selecionado o texto, e eu consigo visualizar. Então vou dar uma ampliada aqui. Petrobras encontra novos poços de petróleo. Digamos que este é o meu título. Clicar em Ctrl A para selecionar, diminuir um pouquinho aqui para ver o resultado, e quando eu aplicar agora, abrir o estilo de parágrafo, e eu clicar em título notícia, automaticamente o meu título passa a ter a mesma característica visual do título desta notícia aqui que está do lado. Quer dizer, se eu estiver diagramando uma nova notícia em outra página, eu não preciso, a partir de agora, mais selecionar o texto, aplicar uma fonte, corpo, entrelinha ou qualquer outro elemento do estilo, porque agora eu tenho um elemento chamado título notícia, portanto um estilo de parágrafo, que me faz ganhar muito tempo. Então, eu vou diminuir aqui, vou exibir a página e eu vou deletar esse título porque eu não preciso dele, ele está selecionado e eu deleto. Muito bem. Dentro desse meu texto, tem aqui a legenda. Vou selecionar com a ferramenta seleção, vou dar um zoom, Ctrl+, e eu amplio. Esta legenda também já foi formatada antes. Cliquei duas vezes aqui, ela se transforma na ferramenta texto, e eu, clicando aqui dentro, também posso fazer da mesma maneira um novo estilo de parágrafo. Eu vou abrir novamente a caixa de ferramentas, o painel estilo de parágrafo. Eu vou aqui no menu, novo estilo de parágrafo. E vou chamar esse estilo de legenda. Aqui, novamente, no paragraph style. Aqui embaixo eu posso deixar style, ou posso colocar também no paragraph style. Mais uma vez estão resumidas todas as características que eu tinha definido previamente. E eu, se quiser passar por aqui, eu posso dar uma olhada naquilo que eu tinha previamente estabelecido. Aqui, da mesma forma, eu vou mudar o dicionário. Eu também vou ter atenção com a hifenização, porque a legenda não vai ser hifenizada. Eu não tinha desmarcado antes, eu vou aproveitar e vou desmarcar aqui. E eu vou dar OK. A partir de agora, eu seleciono minha legenda e eu aplico a respectivo estilo de parágrafo. Eu tinha apagado antes a caixa aqui do título da outra notícia, mas eu vou repetir para mostrar uma coisa muito interessante. Petrobras, já vou aplicar o estilo de parágrafo aqui. Título notícia. Petrobras encontra novos poços de petróleo. Não coube aqui, eu simplesmente aumento a largura. Dou um duplo clique aqui embaixo. Muito bem. A partir de agora, eu tirei a seleção dos dois títulos. Vamos supor que eles estivessem em caixas, em páginas diferentes. Aliás, é muito importante dizer que quando eu estou com a ferramenta seleção ligada, se eu segurar a barra de espaço do teclado, o meu ícone vira uma mão. E eu posso, a partir de agora, com o botão do mouse, arrastar a página. Eu posso deslocar os meus elementos aqui para ficar mais fácil de visualizá-los. Então, soltei a barra de espaço do teclado, volta a seta.
partir de agora eu tenho dois elementos que estão submetidos ao mesmo estilo de parágrafo. Se eu, por exemplo, vier aqui e abrir, eu preciso que eles não estejam selecionados, e aí clicar aqui em título notícia, digamos que eu não gostei dessa fonte e resolvi mudá-la. Não quero mais essa fonte lucida. Eu vou selecionar a fonte NewsGothic BT. Observar que aqui embaixo está marcada a opção Preview. Se essa opção estiver marcada, logo que eu mudar a fonte aqui, automaticamente os dois títulos serão modificados. Então eu vou clicar aqui em NewsGothic BT. Observem que já mudou aqui e no título que está aqui embaixo, e eu quero Bold. Então ele mudou tanto este título quanto este. Vou tirar aqui a caixinha. Os dois títulos automaticamente foram modificados. Isso facilita muito o trabalho. Quando a gente tem que mudar algum elemento, algum elemento do nosso texto, caso ele apareça em diversas ocasiões, eu simplesmente mudo no estilo de parágrafo e todos eles serão modificados automaticamente, como aconteceu aqui. Eu vou deixar esse título aqui por enquanto. Um outro aspecto muito importante agora na criação do estilo de parágrafo é que eu nem sempre preciso criar um estilo de parágrafo, obrigatoriamente, com alguma coisa já formatada previamente. Eu vou criar um estilo de parágrafo agora novo, sem que nada exista dentro da página, sem que nenhum elemento da página exista ainda. E o que eu vou criar agora é um intertítulo. São aqueles pequenos títulos que ficam dentro do texto, anunciando o que vem nos parágrafos. Então eu vou criar, esse texto originalmente não tem aqui nenhum intertítulo, e eu vou simplesmente criar do zero. Então eu vou abrir novamente o painel estilo de parágrafo. Eu posso criar um estilo de parágrafo tanto aqui pelo menu, se eu clicar aqui, ou se eu clicar, por exemplo, aqui neste botãozinho aqui embaixo. Com essa lixeira eu apago os estilos de parágrafo que já foram criados, ou nesse botão eu crio um novo estilo de parágrafo. Se eu clicar aqui no botão, ele coloca aqui embaixo, Paragraph Style 1. Se eu clicar de novo, ele vai colocar um novo estilo de parágrafo 2, 3, quando eu clicar. Então, eu cliquei nesse aqui. É sempre importante que, quando eu crio um estilo de parágrafo novo, que não tenha nenhum elemento selecionado dentro da minha página. E que, inclusive, eu não esteja com a ferramenta texto dentro de algum elemento de texto. Então, agora que eu já criei um estilo de parágrafo, eu vou definir a forma como ele vai aparecer. Eu poderia, repito, ter criado como criei por aqui, ou criado por aqui, tanto faz. Então, eu vou clicar 2 vezes seguidas com o botão do mouse sobre esse nome aqui. Ele vai abrir uma janela, e eu vou chamar de intertítulo. Prestar atenção que ele não deve ser baseado aqui, neste caso, em nada. Não é que não existam ocasiões em que algum estilo novo não deva ser baseado no estilo já existente. Pode sim acontecer, eu vou mostrar em seguida. Mas nesse caso aqui, ele não deve ser baseado em nada. Observar que aqui Next Style, também vou colocar No Paragraph Style, mas é muito importante observar que mesmo tendo dito que ele não deve ser baseado em nada, continuam algumas informações prévias aqui. Eu vou dar um reset e eu vou limpar tudo para começar do zero, do jeito que eu quero. Quando eu clicar em reset, ele limpa tudo. E agora eu posso formatar do zero toda a característica desse elemento que eu estou chamando de intertítulo. Eu vou criar uma fonte para os meus intertítulos. Vou escolher uma fonte aqui com certo destaque. Eu vou colocar essa Futura MDBT. Eu vou escolher Bold. Eu vou, como é uma fonte em destaque, negrita, eu vou colocá-la no corpo 10. E eu vou colocar como entrelinha a mesma do texto normal que eu tenho ali, que é 13,5. Muito bem. Eu venho aqui para formato avançado. Mais uma vez, o dicionário é o mesmo. A indentação e espaçamento eu quero ter título alinhado à esquerda, como está. Outra coisa muito importante, esse intertítulo não deve ficar colado no parágrafo anterior a ele. Então, nesse space before,
aqui, o espaço antes, eu vou colocar um valor, uma distância que seja exatamente a entrelinha do texto principal, que é 13,5 pt. Quando eu clicar para a próxima caixa, quando eu clicar aqui dentro da caixa, esse 13,5 pt vai ser transformado em centímetros, porque nós estamos trabalhando com a medida em centímetros. Mas não se preocupem, pt aqui é de pontos tipográficos. Quando eu clico, ele mudou, muito bem. Eu vou tirar a hifenização, porque eu não preciso, então salto aqui, não dá para mostrar todos os itens na sequência, eu venho em hifenização e eu desmarco. Muito bem, eu vou dar OK. Ok, eu tenho agora 3 estilos, os 2 primeiros criados de uma forma, o terceiro criado de outra forma. Muito bem. Eu vou agora minimizar aqui e vou clicar em Ctrl 0 para visualizar a página inteira. Eu vou excluir essas 3 colunas que aqui estão de texto. Vou clicar na primeira, vou segurar. Ou eu poderia fazer assim. Eu poderia arrastar aqui por fora e já selecionar as 3. E eu, quando clicar em Delete no teclado, 3 colunas são excluídas. Vou deixar as guias aqui, mas eu preciso agora, vou dar um zoom na página, e vou usar a barra de espaço e vou arrastar aqui para cima para eu visualizar com mais detalhes aqui. Aqui alinhado com a foto eu quero o nome do repórter que escreveu essa matéria. E logo na sequência o texto. Então eu vou pegar uma guia nova horizontal. Observe que essa guia ela está só dentro da página. Eu quero que ela vá além da página. Basta que eu pegue ela por fora da página aqui, nesse canto, e arraste. E eu vou colocar ela um pouquinho aqui mais para baixo, porque eu não quero que o nome do repórter comece colado no texto da notícia. Muito bem. Mas eu vou colocar o nome do repórter e não tenho ainda um estilo para ele. Não tem problema. Eu vou criar um estilo novo, Paragraph Style. Eu vou clicar aqui embaixo, poderia fazer aqui também, tanto faz. Vou clicar aqui, Paragraph Style 1 de novo, clico 2 vezes e vou chamar esse estilo de assinatura. Ele também não deve estar baseado em intertítulo, ele deve basear em nada. Ele também, Next Style, vai ficar No Paragraph Style e eu vou resetar porque ele herdou os elementos do estilo intertítulo que eu não quero. Então, eu vou resetar. O nome do repórter, dos repórteres que vão assinar as notícias, eu quero numa outra fonte aqui para dar um destaque a ela. Eu vou escolher a fonte Bauer Bodoni BT, uma fonte serifada. Eu quero ela em negrito para destacar. Eu quero ela no corpo 11. E a entrelinha não vou alterar, porque, mais uma vez, esse é um texto que não tem entrelinha, que não tem um texto embaixo dele, portanto, não preciso modificar isso. Eu venho no formato avançado, poderia não mudar, porque não vai ter divisão silábica, mas coloquei já em português. A indentação e espaçamento, eu quero o nome desse repórter alinhado à direita. Bem. Eu vou tirar a hifenização, vou desmarcar, não preciso que o nome dele tenha divisão silábica, e vou dar OK. Agora que eu criei o estilo de parágrafo, eu vou criar uma caixa aqui, e agora eu vou escrever o nome do repórter. Pedro Silva, coloquei em caixa alta. E agora, quando eu aplicar o estilo assinatura, eis a forma como o nome do Pedro Silva vai ser exibido. Vou clicar aqui fora, esqueci que, na verdade, eu quero um fio, uma linha, debaixo do nome do Pedro Silva. Eu não vou usar a ferramenta de desenhar fio e desenhar aqui embaixo. Eu vou fazer de uma forma mais prática, eu vou associar ao próprio estilo de parágrafo. Apesar de eu ter desenhado aqui, eu vou excluir, porque no fundo não é tão prático fazer dessa forma. Então eu vou clicar 2 vezes aqui dentro do nome do repórter, vou clicar aqui para abrir o meu estilo de parágrafo assinatura, e eu venho aqui nesta opçãozinha, vou tirar aqui a janela da frente, porque aí a gente já pode ver o que vai acontecer. Eu venho nessa opção aqui e digo que eu quero uma linha abaixo. Portanto, eu clicando nessa
setinha eu tenho duas opções e eu vou dizer que eu quero abaixo nessa segunda opção. Mesmo que eu coloque abaixo, ainda não apareceu. Eu venho aqui e tenho que marcar esta opção, tenho que colocar on. Observe que o fio está muito colado no nome do repórter, né? A espessura, eu posso dizer que ela pode ser um pouquinho mais fininha. Não, acho que eu vou colocar um ponto. Eu posso definir mais uma vez o estilo desse fio, tem algumas opções, não são tantas assim. Eu posso definir uma cor para esse fio, digamos que eu quero vermelho, né? Não, vou deixar preto mesmo. Black. Eu posso também, outra coisa importante, é definir neste offset a posição deste fio. Então, eu vou clicar aqui e à medida que eu coloquei 1 centímetro, observe que o fio deu uma distância de 1 centímetro em relação à base do nome do repórter. Então, se eu colocar aqui manualmente 0,2 centímetros, porque eu estou trabalhando com centímetros, né? Eu vou clicar na caixa de baixo para que ele saiba que eu digitei 0,2. Já ficou um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou diminuir para 0,1. Vou clicar aqui dentro desse zero. Agora sim. Agora eu posso ter certeza de que esse fio está próximo na posição que eu quero. Uma outra coisa muito importante aqui, não vai dar para a gente ver tudo, é a largura do fio é em relação à coluna da caixa de texto ou em relação ao texto? Se for o texto, o fio fica abaixo apenas do nome que eu tenho aqui, seja que tamanho esse nome tenha. Mas se eu colocar na coluna, será a largura da coluna de texto. Então, depois que eu terminei, eu dou OK. A partir de agora, os nomes dos repórteres sempre terão a mesma característica se eu sempre aplicar esse estilo assinatura. Bem, vou fechar aqui a caixa. Vou agora clicar no Ctrl 0 e eu vou agora importar o texto novamente da notícia, porque esse novo texto ele agora tem os intertítulos. Então eu vou mais uma vez File, localizo o texto da notícia, que agora é esse aqui que tem intertítulos, distribuo na primeira coluna usando a guia que eu coloquei, depois distribuo na segunda coluna e agora nesta coluna de cá. Não coube tudo, não tem problema, porque na verdade ele não está cabendo todo, porque o texto ainda não foi formatado. Vou clicar aqui e vou ampliar o meu texto, vou selecionar ele todo, Ctrl A, e vou aplicar o estilo de parágrafo. Na verdade, eu não tinha criado o estilo do texto da notícia. Na verdade, no fundo eu acabei me confundindo e não criei. Não tem problema, eu posso pegar a ferramenta seleção, clico aqui fora para tirar a seleção de qualquer elemento da página e eu começo e eu crio um estilo do zero, sem problema, como eu fiz antes. Então eu venho aqui ou aqui embaixo e em seguida eu clico em novo estilo de parágrafo e eu vou chamar esse de texto notícia. Também não pode ser baseado em nada, aqui embaixo também não, e eu vou resetar. Eu vou usar como estilo do meu texto, eu estava usando a Palatino. Então, Palatino Linotype. Vou lá no P e procuro a fonte Palatino Linotype. Eu quero no estilo regular mesmo, eu quero no corpo 11, entrelinha 13,5. Isso aqui pode alterar, dependendo do texto. Eu vou, formato avançado de caractere, aqui sim, obrigatoriamente eu tenho que colocar no dicionário português brasileiro, do estilo do acordo ortográfico. Em indentação e espaçamento, eu quero não left, eu quero left justify, ou seja, aquele estilo de parágrafo alinhado dos dois lados, mas com uma última linha centralizada. Okay. E eu agora vou aqui em
as outras opções eu não preciso alterar nada, eu venho em Infination para saber se está realmente... Nesse caso, eu preciso das divisões silábicas, então eu vou manter. Na verdade, esqueci de aqui, indentação e espaçamento, de fazer uma alteraçãozinha, que é o seguinte: esse first light indent é aquela abertura, pequena abertura de parágrafo que a gente coloca em cada um dos parágrafos do texto. E ela é de, no meu caso aqui, de 0,6 centímetros. Muito bem, não vou alterar space before, não vou alterar space after, e vou dar OK. Criei um novo estilo. Agora eu posso clicar 2 vezes dentro do meu texto, Ctrl A para selecionar tudo, vou dar um Ctrl 0 aqui, e agora sim eu posso clicar no estilo texto notícia. Observem, então, que a partir de agora o meu texto passou a ser visualizado com o estilo do texto que eu queria. Mas é importante ver que no meio desse texto eu tenho 2 intertítulos. Eu coloquei propositadamente 2 intertítulos. Um é esse que está aqui, Europa. Basta que eu clique na linha onde ele está, abra aqui a minha caixa estilo de parágrafo e aplique o estilo devido. Intertítulo é o nome do estilo que eu estou aplicando. Então ele passa a ter um novo corpo, uma nova fonte, e esse espaço acima dele, observem, ele não é um enter. Quando eu uso a seta do teclado para cima, ele vai exatamente para o final do parágrafo anterior. E quando eu clico com a seta para baixo, ele vai exatamente direto para o intertítulo. O que significa é que este espaço em branco que está aqui em cima, ele é um space before, um espaço antes do meu texto e não simplesmente um enter. Muito importante disso é que ele, nos próximos estilos, ele vai funcionar sempre da mesma forma. Agora, avançando aqui no meu texto, eu tenho mais um estilo de parágrafo. Eu vou rolar aqui a minha tela e vamos observar que esse nada na mesa é um estilo de é um intertítulo. Evidentemente que eu vou aplicar novamente o meu intertítulo e aqui eu tenho a diferenciação visual desse elemento. Então, vejam, a página agora tem, eu posso mais uma vez fazer aquele ajuste, né? Eu posso subir aqui, eu posso subir mais um pouco aqui, eu vou tirar mais uma linha daqui, enfim. Agora, fazer mais um ajuste aqui na segunda coluna, muito bem. Agora, um aspecto muito importante que a gente vai usar agora é a criação de um estilo de caractere. Eu vou clicar dentro do primeiro parágrafo dessa notícia e vou Ctrl mais para dar um zoom. Eu vou usar nessa minha notícia uma capitular. Só que eu vou usar uma capitular, vou transformar essa letra P numa capitular, mas eu quero que ela tenha uma fonte diferente. Se eu viesse simplesmente aqui, nessa opção parágrafo aqui em cima, eu poderia simplesmente definir uma capitular, assim, e ele está fazendo uma capitular com a mesma fonte, vamos observar aqui, com a mesma fonte Palatino Linotype que está aplicada ao título. E eu vou, inclusive quando a gente usa capitular, não precisa dessa abertura de parágrafo. Então eu vou vir aqui e vou zerar esse 0,6. Vou dar Enter e eu não precisaria ter, mas observe que eu tenho um capitular. Estaria criado, só que eu criei manualmente, né? Quando eu apliquei esse elemento novo aqui dentro desse primeiro parágrafo, observe que esse estilo texto-notícia, ele ganha esse sinalzinho de mais, que é chamado de override. Significa que a esse estilo texto-notícia tem, no caso deste parágrafo, um elemento novo, que no caso aqui é a capitular. Eu não preciso disso, digamos que eu queira desfazer isso, esse override, eu quero fazer com que ele não tenha esse elemento estranho ao meu estilo. Eu simplesmente clico nesse botãozinho aqui embaixo e desfaço. Quando eu tiro o override, o meu texto notícia volta ao elemento padrão e eu desfaço a minha capitular. Agora, nem sempre esse maisinho ao lado do nome de um estilo de parágrafo é um erro. Tem que ter cuidado, porque vamos supor que no meio desse terceiro parágrafo aqui, digamos que eu tenha esta palavra família em itálico.
Vou selecionar só ela, vou vir aqui na opção caractere, e aqui eu vou defini-la como itálico. A partir desse momento, eu passo a ter aqui, associado a ele, override. Então, se eu, porventura, eu clicar neste botão e tirar o override, eu estou perdendo o itálico aqui dentro. E pode ser que eu não possa tirar esse itálico, porque é parte do estilo do texto. Então, tem que ter cuidado com essa coisa do override. Mas uma coisa que eu quero fazer agora é criar um estilo de caractere para que eu possa fazer com que apenas este primeiro parágrafo de cada notícia, ele aplique não só o estilo de parágrafo com essas fontes, mas aplique o meu estilo de caractere, essa letra P, só que eu quero uma fonte diferente. Quero uma outra fonte que não seja igual a essa do texto. Então, vou criar um estilo de caractere. Eu vou aqui na caixinha, no menu desse estilo de caractere, e vou criar um novo estilo de caractere. E vou chamar de capitular. A única coisa que eu preciso aqui é só definir uma fonte. Não preciso definir o estilo, não preciso... Posso até definir o estilo, mas eu não preciso definir o tamanho. Porque capitular, na verdade, o que é definido é a quantidade de linhas que vão definir a altura da capitular. Então, aqui na fonte da família, vou escolher uma outra fonte qualquer, que faça uma diferença visual, para que eu possa ver aplicada ao meu texto. Eu vou escolher aqui uma fonte script, que é uma fonte manuscrita. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver. Uma fonte que possa ser fácil, de alguma forma fácil de visualizar. Vou usar essa aqui, Brush Script MT. Se não for legal, a gente muda depois. A única coisa, neste caso, que eu preciso fazer é isso. Ok. Está aqui, estilo capitular. Eu poderia, se eu vier aqui e aplicar capitular, observem, ele até muda. Vou aumentar aqui, vou dar um zoom. Ele até muda, mas ela não está capitular ainda. Muito bem, né? Então, eu preciso fazer com que ela seja reconhecida como a capitular. Ou seja, que esta letra fique grande. Eu quero ela com 3 linhas de altura, né? Eu vou desfazer com Ctrl Z. Ok, voltou ao normal. E agora, eu vou voltar para o estilo de parágrafo. Uma coisa muito importante aqui é eu pensar o seguinte. O primeiro parágrafo de uma notícia, ou de um livro, de um capítulo de um livro, que tem, porventura, uma capitular, repito, não precisa dessa abertura de parágrafo. Ela não... a capitular em si, ela já é uma marcação para mostrar que é um parágrafo novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um estilo novo de parágrafo, e a única coisa que ele vai ter de diferente dos outros parágrafos na sequência da notícia é que ele vai ter esse espaço aqui zerado, ele não vai ter um 0,6 centímetro de largura, de abertura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso duplicar isso aqui, vou clicar com o botão direito do mouse sobre esse estilo aqui, texto notícia, e vou duplicar. E ele abre essa janela, eu vou chamar de texto notícia e vou chamá-lo de primeiro parágrafo. Ele vai ser, este sim vai ser baseado no estilo texto notícia. Por quê? Porque se mais tarde nós mudarmos a fonte, digamos que eu não queira mais Palatino Linotype, eu resolvo colocar a fonte Minion Pro. Quando eu mudar em texto notícia, automaticamente o texto notícia primeiro parágrafo vai ser modificado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar a indentação. Essa indentação de 0,6, ela não vai existir mais, ela vai ser 0. Muito bem, eu vou dar OK. Tenho agora texto notícia primeiro parágrafo e texto notícia. Neste aqui, neste primeiro parágrafo, que eu nem preciso selecionar todo, eu vou aplicar agora o estilo texto notícia primeiro parágrafo. Por enquanto, a única mudança é que ele não tem mais abertura inicial aqui. Mas eu ainda não tenho a capitular. Não tem problema, eu vou agora fazer isso. Vou clicar 2 vezes nessa caixa aqui, nesse estilo de parágrafo, texto notícia primeiro parágrafo.
E agora eu vou fazer com que este estilo de parágrafo reconheça a existência do estilo de caractere capitular. Daí eu venho nesta opção Drop Caps and Nested Style, ou seja, estilos aninhados, e eu tenho aqui dentro três conjuntos de opções. Eu tenho essa Drop Caps, eu tenho essa Nested Styles, eu tenho essa Nested Line Styles. Por enquanto, eu só vou usar esta primeira parte aqui, que é a Drop Caps. Essa Drop Caps eu vou dizer que ela vai ter 3 linhas de altura, com apenas um caractere, e o estilo de caractere que eu vou utilizar é o capitular. Deixa essa opção marcada do jeito que está. Quando eu der OK agora, observe o que aconteceu. A letra inicial se transforma numa capitular com a fonte diferente, Brush Script está aqui em cima, como eu defini no estilo de caractere. Fica muito mais fácil, né? Eu não gostei dessa fonte, achei ela muito inclinada. Então eu posso vir aqui, vou clicar aqui na ferramenta seleção, clico fora para não deixar o meu parágrafo, o meu texto selecionado e nada dentro da página, e eu vou editar o meu estilo de caractere. Eu vou abrir o meu capitular e eu vou mudar a fonte. Eu não quero mais essa fonte Brush Script. Digamos que eu queira a fonte, digamos aqui, uma fonte não serifada, Folio BKBT. Inclusive, enquanto eu estiver aqui com a tela, com a minha janela aberta, e se eu clicar no Preview, olha o que acontece. Eu consigo visualizar o resultado. Não gostei, eu posso imediatamente alterar aqui, vamos Chaparral Pro. Né? Também não gostei. Então, se eu deixar o Preview ligado, eu tenho condições de definir a fonte que eu quiser. Escolher uma aqui qualquer, para ganhar tempo. Muito bem, faz de conta que essa eu gostei. E aqui eu tenho o meu texto definido com os estilos de parágrafo. Vou dar aqui vou tirar as guias aqui, vou clicar aqui na ferramenta seleção, ok? Clicar na letra W. Vou visualizar a minha página. Olha ela como é que ela está aqui, né? Certamente precisa de uma série de detalhes, mas já está bem avançado. Vou voltar às guias com a tecla W de novo. Não esquecer que a tecla W só deve ser habilitada quando eu estiver com a ferramenta seleção. Porque se eu tiver com a ferramenta texto em algum lugar, o que vai acontecer é que uma letra W vai ser digitada no meio do texto. Então eu vou agora voltar às guias. Muito bem, já não preciso mais desse título. E agora eu vou criar uma caixinha para colocar aqui em cima, que é o que eu vou chamar de rubrica, onde eu vou ter o nome da editoria, do caderno onde esse conteúdo está publicado. Digamos que isso aqui é economia, então eu vou criar um estilo que vai associar parágrafo e estilo de objeto. Eu quero que o nome da editoria de economia e as próximas, elas tenham uma fonte e elas fiquem dentro de uma caixa colorida. Então eu vou criar a partir do zero agora. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um estilo, vou escrever aqui, vou colocar aqui fora, vou dar um Ctrl+, para dar um zoom, vou escrever a palavra economia em caixa alta. Vou selecionar, vou escolher a fonte, vou colocar Bebas Neue aqui, bem. Vou deixar book mesmo, aqui no corpo eu vou colocar 22, não preciso alterar. Eu vou centralizar, muito bem. Uma coisa que às vezes é importante ver é o seguinte, quando eu estou criando aqui esse estilo para essa rubrica, observe que nessa caixinha aqui eu tenho esse íconezinho do SA que está aqui, é o ícone que representa o estilo de caractere. E ele, porventura, está herdando o estilo capitular. Não pode. Então eu tenho que vir aqui e colocar None.
para que ele não afete o modo como esse meu texto está sendo definido. Então é só ficar atento, porque pode eventualmente ter herdado isso do estilo anterior, para a gente não deixar. Mas esse texto aqui que eu estou definindo, eu vou criar um estilo de caractere, um estilo de parágrafo para ele. Então eu já formatei, centralizado, fonte, corpo, não preciso de entrelinha. Então, da mesma forma como eu criei o estilo dos títulos, eu vou vir aqui em estilo de parágrafo, vou abrir a caixa. Observe que ele está aqui com esse sinalzinho associado ao intertítulo, apesar de não ser, não tem problema por enquanto. E eu vou criar um novo estilo de parágrafo que eu vou chamar de rubrica. Não tem problema se é caixa alta, caixa baixa. E vou basear em nada. Okay? No paragraph styles. Também aqui, no paragraph styles. Muito bem. Né? Eu poderia resetar, mas eu estou vendo que ele está na mesma fonte que eu escolhi, corpo 22. Ok. Muito bem. Mas eu posso também dar uma passada aqui para checar se está tudo ok. Nessa entrelinha aqui eu vou colocar 22 também. Não precisaria, porque é apenas uma linha de texto, mas enfim. Formato avançado português, né? Centralizado. Eu vou tirar esse space before, porque na verdade eu não preciso dele, vou zerar. É até bom passar por aqui. E agora eu vou dar uma olhada aqui na hifenização, porque eu não preciso, ok, não está marcado. Eu vou dar um ok. E agora aparece aqui o rubrica. Apesar de estar associado ao intertítulo, eu tenho rubrica. Eu vou clicar no rubrica, evidentemente, e está aqui. A partir de agora, esse meu texto está associado ao estilo rubrica. Muito bem. Mas essa minha caixa, eu preciso que ela esteja com uma cor. Eu quero esse texto centralizado dentro dessa caixa. Eu quero essa caixa com uma cor. E aí eu vou criar um estilo de objeto. Vou minimizar aqui essa caixa e observe que aqui tem um estilo de objeto. Muito bem. Né? Eu vou clicar fora para tirar a seleção, porque eu quero criar o estilo, mas não afetar ainda essa caixa. Então, vou estilo de objeto. Eu vou criar um estilo de objeto do zero. E também vou chamá-lo de rubrica. Né? Não vão confundir, porque são dois estilos diferentes. Baseado em none, em nada. E observe que aqui do lado tem várias opções. Né? Tem os atributos básicos e eu tenho os efeitos. Eu vou começar pelos atributos básicos. Aqui eu vou colocar em fill, preenchimento, e dizer como é que eu quero que essa caixa, onde está o texto ao redor dela, como é que ela vai ser definida. Observe que aqui em cima está marcado o primeiro item, é o que vai aplicar cor dentro, né? E eu vou escolher aqui a cor verde. Não esquecer que essa caixa, essas cores que aqui estão, elas são desse painel swatches que está aqui, né? Se eventualmente eu preciso que uma cor nova apareça aqui dentro, eu posso ir lá no Color e escolher uma cor e mandar ela aqui para dentro, né? Coisa que foi mostrada no vídeo anterior. Então eu vou clicar aqui, né? Digamos que eu queira uma borda diferente para essa cor, então eu posso colocar uma cor na borda, né? Aqui eu tenho muito poucas cores, não tem problema por enquanto, vou colocar, sei lá, essa cor magenta na borda, né? Eu posso definir a espessura da borda, vou deixar um ponto mesmo, o tipo da borda, aquelas coisas que já foram vistas, né? Aqui eu posso dizer como é que eu quero, se eu quero esse retângulo, né? Essa rubrica, quero arredondada, se eu quero chanfrada, ou quero reto, como aqui está. Vou deixar reto. Um aspecto muito importante é nesta opção Paragraph Styles, eu dizer que esse texto meu, que está dentro dessa caixa que eu estou formatando, ela vai estar associada ao estilo rubrica. É o estilo de parágrafo, não esquecer, não confundir o rubrica, né? Talvez seja interessante botar aqui rubrica caixa, para não confundir. E aqui, nessa quarta opção, em Paragraph Style, eu vou associar o estilo rubrica. Muito bem. Tem outras opções aqui, né? Aqui eu posso definir como é que essa caixa vai ser, enfim, né? E aí, não vou a todas as opções, porque as que eu preciso já encontrei. E agora eu vou dar um OK. Muito bem, não aconteceu nada a esta caixa.
eu vou clicar nela e quando eu clicar aqui em estilos de objetos, em rubrica caixa, ele vai aplicar o estilo que eu quero. Tem uma coisinha aqui que eu preciso corrigir, que é o seguinte: eu quero esse texto centralizado dentro da caixa, eu quero ele aqui no meio da caixa, verticalmente, na vertical. Eu vou editar aqui, eu vou vir aqui na opção Text Frame General Options e em Align eu vou dizer que eu quero no centro. Observa que quando eu clico no Preview, né, como sempre, em qualquer caixa de estilo, quando eu der OK, eu posso definir aqui e o texto sempre vai ser centralizado. Quando eu aumentar, diminuir, o texto sempre vai seguir. Uma coisa importante que eu vou aqui é tirar essa borda azul. Clico duas vezes, eu venho nessa opção Stroke, e eu não quero esse fio aqui com essa cor magenta. Então eu coloco None, nenhuma. Não quero cor nenhuma na borda deste retângulo. Mas uma coisa importante é que eu quero esse texto na cor branca. Eu vou clicar fora para tirar a seleção, né? Abro aqui o meu estilo de parágrafo e edito o meu rubrica. E observa que tem uma opção aqui, Character Color. Eu quero que ele seja Paper. Quando eu der OK, observem que o meu texto ficou. Então, agora, toda vez que eu criar uma caixa aqui, digamos que eu estou criando agora uma rubrica para política. Eu vou abrir aqui uma caixa de texto e vou escrever dentro a palavra política. Ele, por acaso, está ficando em branco porque ele está herdando o estilo que eu criei para de cima aqui. Mais uma vez está aqui o capitular. Eu posso tirar aqui em cima, mas eu posso tirar na caixa estilo de caractere. Observar, eu posso colocar none, né? Vou selecionar o texto aqui, que apesar de não estar sendo exibido, ele está aqui. Vou colocar none para tirar o estilo de caractere e vou passar para o estilo de parágrafo. E, na verdade, ele já está associado ao rubrica, por isso que ele não estava exibindo a cor, né? E aí eu vou pegar a ferramenta seleção, ela está selecionada, eu vou abrir o estilo de objeto e vou aplicar o rubrica caixa. Mais uma vez, está aqui, né? Se eu porventura não estiver satisfeito ou eu quiser, dependendo de cada editoria, ter uma cor diferente, não tem problema, eu venho e mudo essa segunda para uma outra cor que eu queira, né? E aí eu posso já evitar perder tempo, ter que desenhar cada uma separadamente, né? Vou excluir essa caixa e essa eu vou colocar, vou dar um Ctrl- aqui, e essa eu vou colocar aqui, no cantinho, né? Observa que esta caixa, se a minha revista foi impressa do jeito que aqui está, essa linha preta aqui e essa outra aqui são a área onde o meu documento vai ser cortado. Então, essa palavra economia, ela certamente vai ser cortada, né? Porque essa linha rosa e essa linha rosa externa aqui são a minha área de sangria, é por onde, na gráfica, o pessoal faz o corte do meu material. Então, eu preciso ter cuidado de fazer com que este elemento ele fique um pouco, né, mais para cá. Eu posso aumentar aqui na altura, observa, para que eu possa ter certeza de que eu não corro o risco de que essa palavra economia seja cortada. Eu vou clicar aqui na tecla W para tirar as guias, como vocês já sabem, e aí eu tenho a minha página, vou clicar em Ctrl 0 para visualizar tudo, e aí eu tenho a minha página com, né, os elementos já com seus estilos de parágrafo. Então, espero que vocês tenham entendido a criação dos estilos de parágrafo, eles são muito importantes, tá? Agora, esse documento aqui, até o momento, eu criei estilos de parágrafo, né? Mas vamos supor que eu tenha um outro documento que eu já criei, onde lá estão estilos de parágrafo que eu vou aproveitar, né? Eu fiz uma outra revista, lá tem alguns estilos que eu quero, para eu não perder tempo criar tudo do zero. Eu posso trazer a minha caixa de estilo de parágrafo, 2, 4, 6, 7 estilos de parágrafo. Meu estilo de caractere só tem um,
né? E eu tenho um estilo de objeto, que é o rubrica caixa. Então, a esses que estão aqui, eu vou associar outros, de outro documento. Como é que eu faço isso? Como é que eu trago os outros estilos e importo aqui para dentro, né? Primeiro eu preciso saber que documento é esse. Então, eu já tenho um documento anterior, tá? E eu vou aqui, vou clicar aqui, desculpa, no menu, vou começar aqui pelo estilo de parágrafo, vou clicar no menu e vou ver aqui que uma das opções é Load, carregar, Paragraph Styles. Então, vou carregar os estilos de parágrafo que estão associados a este documento aqui do InDesign. Também é um outro documento que eu já havia criado antes, né? Sei lá, de um outro projeto, enfim. E eu vou clicar neste documento. Quando eu abrir esse documento do InDesign, ele vai me exibir a relação de estilos desse documento anterior, né? Eu posso selecionar todos ou eu posso desmarcar todos, né? Eu vou desmarcar e vou marcar só aqueles que eu quero levar. Posso clicar aqui em Uncheck All, vou desmarcar todos, e eu vou levar, na verdade, daqui só o estilo abertura, eu vou levar o estilo crédito foto e só esses dois. Então, para ganhar tempo, vou dar OK. Observem agora, né, eu não estou com nada selecionado na página, observem agora que eu tenho crédito foto e eu tenho o abertura. Dois novos estilos dentro do meu documento, né? E quando eu clico aqui e abro duas vezes, estão aqui as características todas deste elemento. E eu vou usar exatamente esse crédito foto, né, que é o nome do fotógrafo. Então, eu vou fechar aqui momentaneamente, vou voltar às guias com W e vou escrever numa caixinha aqui o nome do fotógrafo, né? Vou dar um zoom, Ctrl+, né? Vou tirar aqui em cima, tá com o capitular, ele está herdando esse capitular constantemente. E eu vou escrever aqui, eu vou aproveitar, vou abrir aqui e vou... Já está em crédito foto, não tem problema, então já coloco aqui foto, dois pontos, mais, foto, dois pontos, e vou colocar o nome do meu fotógrafo, Sebastião Salgado. Muito bem. Esse é o nome do fotógrafo, né? Vou diminuir aqui o tamanho da minha caixa, não preciso dela tão grande, né? E agora eu preciso colocar o nome deste fotógrafo em pé, ao lado aqui da foto. Como é que eu faço para rotacionar esse texto? Quando a ferramenta seleção está habilitada e a caixa de texto está selecionada, vocês já sabem que o painel modifica. E eu tenho essa caixinha aqui. E eu vou colocá-la como 90 graus. E aí eu vou poder colocar o texto agora, aqui no lugar onde eu quero. Muito bem, terminei. Visualizo a página. E agora eu termino essa parte. Até a próxima.